Amém. Bom, vou apresentar o Cruvinel rapidamente aqui. Vem cá, Cruvinel, grande amigo, querido. Pode sentar, irmãos. Cruvinel é um amigo. Eu vi que você tentou me copiar hoje. Eu gostei. Só precisa tirar a camisa para fora da calça, tá tudo igual. Cruvinel é um querido, um amigo que eu conheci de uma maneira bem inusitada. Eu conheci fazendo um debate, né, de rádio. Fazendo um debate e vou falar a verdade para vocês. A gente se identificou à primeira vista, assim. A gente foi lá para... Eu acho que eu fui para ser contra alguma coisa, não lembro o que era. Você me convidou para ir num programa seu. Foi assim que a gente conheceu? Que era da Gospel ainda. Tá vendo? Eu confundi, é verdade. Aqui, gravava aqui ainda, né? Exatamente. Foi, verdade. Muitos anos isso. Isso faz muitos anos. Eu era magro. Não, você continua magro. Mas eu sei assim, resumindo, a gente ficou amigo e depois disso a gente já fez muita coisa junto, já fez muitos trabalhos, muitos debates em muitos lugares. E eu sempre aprendo com ele. É um homem de Deus, é um cara que busca muito a presença do Senhor. E eu tenho certeza que o desejo dele é servir a Deus. O desejo dele é agradar. Eu acho que as muitas letras o fazem delirar às vezes, mas... Só sei que nada sei. É, isso aí. Mas deixa isso para lá. Então, recebo aqui o Cruvinel nesse momento e que ele seja usado por Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Não, pode começar, é só uma vez. Meus irmãos, boa noite. Irene, repete. Irene. Tu querio. A paz do Senhor em grego bíblico. É muito bom estar com vocês na noite de hoje. Fazer menção do pastor Guedes aqui, que veio nos visitar. Pastor Guedes, que é lá da Pleno, da igreja do meu amigo Rodrigo Salgado, apóstolo Rodrigo Salgado. Nossos alunos, qual câmera? Estão online. Aqui, ali e ali. E aqui. Deus abençoe vocês. É um prazer muito grande mesmo estar com os irmãos. Estava ansioso. Eu estou dando aula de quarta-feira numa associação e eu fiz uma combinação com os meus alunos para dar aula semana sim, semana não, para poder estar com os irmãos lecionando aqui. Quero tributar glória ao Senhor, porque está escrito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois eternamente a ele, amém. Pela disponibilidade do pastor Klaus de abrir este espaço para ensinar a palavra de Deus. Não é? A irmã Lupe foi minha aluna, uma bênção. Nossas aulas eram sempre inusitadas, acontecia cada coisa nas nossas aulas, muito interessante. De ver meus companheiros, não é? Pastor Daniel, pastor Celso e a Odila, que é uma bênção porque eu não vejo aquele cronograma. Ela manda o cronograma, mas eu chego aqui já perguntando que aula que eu vou dar, que a correria é muito grande para variar, né, irmãos? E o que o pastor Klaus disse é uma realidade. É atribuído a Agostinho um pensamento, atribuído a ele, nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, mas em todas as coisas, caridade. Existem disciplinas que nós vamos estudar que são disciplinas não fechadas teologicamente, porque se nós permitirmos em algumas disciplinas, por exemplo, na escatologia, uma concepção fechada, nós podemos incorrer em erro. As pessoas me perguntam, por que o senhor não é calvinista e nem arminiano? Como os irmãos vão estudar na primeira matéria comigo, dia 31, o que é interpretar a Bíblia pela linha de pensamento. Então, quando você interpreta a Bíblia pela linha de pensamento, seja ela qual for, arminianismo, calvinismo ou outra qualquer, você pede o óculos alheio emprestado, numa tecnologia antiga. Então, você pede um óculos de alguém que viveu no século XVI, nós estamos no século XXI, com um grau específico para ele, e forçosamente você vai ter que adaptar alguma coisa para defender acirradamente a sua tese. Por exemplo, como é que nós podemos, pastor Celso, que somos pré-tribulacionistas, entender Apocalipse 19:7, mostrando as bodas do Cordeiro lá depois do período da tribulação? Aí nós teremos que entender
que tipo de trombetas são essas 7 trombetas de juízo, que trombeta é aquela de Coríntios, que é a última trombeta. Então nós vamos aprender como interpretar o texto em paralelismos, por exemplo, paralelismo real, paralelismo verbal, não é? Alguns trava-línguas nós vamos ensinar com a teologia da desmitologização. Repete aí. Teologia da desmitologização. É para travar a língua mesmo, não é? Mas em tudo isso, nós vamos entender que convém que Jesus cresça e nós diminuamos. Ele é soberano. E muitas vezes sentar na mesa do Senhor com a nossa própria tabuada é uma inconsequência de um menino querendo ensinar um ancião. E é difícil. Certo é que quando nós vamos caminhando no curso, vamos entendendo que o Senhor é bom, Ele é fortaleza em dia de angústia e conhece os que confiam nele. Está escrito em Naum, capítulo 1, versículo 7. Bom, eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem devocional, algo devocional, Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, eu sempre trago aí, acho que em todas as edições do seminário eu li esse texto, mas hoje eu vou tratar esse texto de um ponto de vista da piedade, do ponto de vista da espiritualidade. Nós vamos falar sobre teologia e espiritualidade. Você que está nos assistindo, que você é matriculado, legal. Se você não é matriculado, aproveita, irmão. Se você não investir em você mesmo, quem é que vai investir? Se você não se preparar, não é? Quem é que vai... se você não acreditar no teu chamado, quem é que vai acreditar? Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Tem quanto tempo, irmã Odila? 40? Aleluia. Eu vou terminar, os irmãos vão me perdoar, vou precisar sair correndo, que eu tenho um programa de TV hoje, um debate sobre maçonaria. Então, quem quiser assistir, eu falar se está tudo justo e perfeito em ambas, e etc., se crente pode ser maçom, hoje, na Rede Brasil de Televisão, às 15 para as 11. Estarei lá, falando sobre sociedade secreta. Eu não sei se você se interessou já, né, irmão? Filipenses 4, 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, usando o imperativo, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar com os meus irmãos a palavra de Deus hoje. Muita gente vai ao seminário procurando conhecimento, e maravilha, é importante buscar o conhecimento. A palavra conhecimento vem do grego gnosis, não é? Gnosco, o verbo, gnosis é um substantivo, e existe um verbo gnosco, eu conheço, não é? Ou, dependendo do contexto em que a palavra esteja, pode ser eu entendo, eu interpreto, não é? E daí nós vamos aprender outras palavras com relação à hermenêutica. Mas muita gente assume uma postura de unilateralidade de apreciação doutrinária, isto é, escolher uma doutrina em detrimento da outra. A pessoa enche a cabeça, mas esvazia o coração. Na minha época, na época do pastor Klaus, que é um pouco mais velho do que eu, na nossa época, nós distribuíamos, pastor Celso, um folhetinho chamado Perdi o Céu por 45 centímetros, que é a distância entre o cérebro e o coração. Para o povo neotestamentário, essa questão de coração era muito importante, tanto que a Bíblia diz, Macarioi, Roi, Cataroi, Tescardia, está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, estou falando no grego original, Macarioi, repete, Macarioi, Roi, Cataroi, Tescardia. E o que é? Felizes, bem-aventurados, aqueles que foram purificados no seu coração. Agora,
como é que nós somos purificados nos nossos corações? Como é que nós somos lavados nos nossos corações? Efésios ensina: vós sois limpos pela palavra. E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. E quem é a verdade? Está lá em João 14, 6, está escrito: legei ao tu Jesus. Disse-lhe Jesus: ego em mim, rerodós, aleter, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E usa o artigo definido, não é? Eu sou a verdade. Então você, andando com a verdade, você é liberto. A Bíblia não diz andando com a teologia, a Bíblia diz andando com a verdade. Porque teologia sem piedade é como uma árvore sem fruto. Da mesma forma que a piedade sem doutrina é uma árvore sem raízes. Os irmãos vão aprender isso na primeira matéria. Tem essa frase, já dando a dica, o spoiler, que os meus alunos vão ter que interpretar essa frase. Amém? Porque o que vem primeiro, a fé ou a teologia? Agora, muita gente, irmãos, eles ficam entrincheirados, pastor Klaus, constroem trincheiras e levantam muros que Jesus já derrubou. Você vê lá, quem já viu? Arminiano da zoeira. Quem já viu? Calvinista da zoeira. Quem já viu? Tudo isso é carnalidade, não é? A pessoa pode ser arminiano, pode ser calvinista, mas ele não pode ser da zoeira, ele tem que ser de Jesus. Eu não posso defender sob pena de ofender o meu irmão, ou de macular o meu irmão, ou de demonstrar algo que na minha vida que eu não tenho. O que eu tenho que ter na minha vida? A Bíblia diz que o meu pensamento tem que ser o pensamento de Armínio. Não, a Bíblia diz que haja em mim, haja em vós o mesmo sentimento que havia em Jesus, aleluia. Teologia que não te leva a Jesus, teologia que não te leva a devoção, teologia que não te leva a conversão, é deletéria e perniciosa, não presta. É coisa ruim, é coisa que vai te fazer mal. Mas a teologia verdadeira te leva à subserviência a Deus. Amém? Amém ou não? No problem? Posso começar? Então vamos nós. Então a teologia tem que te levar ao Senhor. Agora, ela deve ser, conforme diz o texto, Paulo, a igreja em Filipos, Paulo diz assim, aquele povo, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês viram. Então vocês aprenderam, vocês receberam, vocês ouviram e vocês viram. Isso, ele usa o imperativo praticai. Conclusão, responsabilidade nossa de professor é uma responsabilidade muito grande. A palavra professor, didáscalos no texto, né? O mestre, ele tem que ensinar dioturnamente. Quantos estudaram filosofia aqui? Filosofia antiga. Não é? Na época dos antigos filósofos, vocês sabem que antigamente a filosofia era aprendida por osmose, por convivência. Ela era aprendida por convivência. Você ouvia o filósofo fazer citações durante 1 hora, 20 anos depois você repetia a citação ponto por ponto. Falava, e eu não estou dizendo acadêmico, não, criadores de cavalos faziam essas citações, porque conviviam. E a teologia que presta, irmãos, é essa que te leva a conviver com o Espírito de Deus. Porque está escrito, e não importa se você é cessacionista, irmão presbiteriano, cessacionista, irmão meu que aceitou Jesus, ou que você é continuista, que acredita na atualidade dos dons espirituais, ou que você é pentecostal clássico como eu, ou que você é neopentecostal, o que importa é você entender, porque o Espírito que começou a boa obra, ele é poderoso para terminar. Não é? A Bíblia diz que nós devemos levantar mãos ao Senhor sem ira nem contenda. Então a palavra, pelo Espírito, é que nos molda no caráter de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E é esse o nosso objetivo, não é, pastor Celso? Não é, pastor Daniel? Não é, pastor Klaus? Que nós, apesar das nossas fragilidades, que isso é uma outra coisa que é importante a gente entender, que nós somos invariavelmente frágeis.
Essa teologia do Superman, o homem que sabe tudo, se eu der todas as respostas aqui para você, desconfia de mim. Pode acontecer de você me perguntar um negócio que eu não sei. Por exemplo, vamos lá na maldade, né? Gênesis 6, tem opiniões, eu posso dar pelo menos duas. Mas o inferno é um espaço físico ou estado de espírito? A criança, quando ela morre, ela vai para o céu? Se você é arminiano, diz, vai, período da inocência. Mas se você é calvinista, não, se ela estiver predestinada. Nós vamos admitir a visão arminiana, que é aquela que nós abraçamos. Olha que é um arminiano pós, um arminiano pré. Mas tem tendência arminiana. Vamos admitir. Aí eu pergunto, a criança chega como no céu? Ela chega criança, tem um berçário celestial? Ela chega adulta, não tem história? Aí você diz, mas ela chega espírito, o espírito não pode ser reconhecido? Veja lá Lucas 16. Vamos aprender isso tudo. Aí, pastor, misericórdia, deu um nó na minha cabeça, o Tico está batendo no teco, e aí? Qual a resposta? Não tenho a menor ideia. Essa pergunta eu faço para teólogo metido a besta que acha que sabe tudo. Quando ele acha que sabe tudo, eu faço essa pergunta e saio vazado, porque eu não vou gastar tempo. Pastor, por que o senhor vai sair vazado? Porque o cara não quer crescer na presença de Deus, ele quer colocar coisas bombásticas para embevecer a audiência, amado. Nós somos chamados para ser matetese, é sobre isso que eu vou falar, discípulo, porque você pode ser um teólogo discípulo, você pode ser um teólogo só crente, é diferente. E quando o camarada começa com muita onda, você sabe que é infralapsarianismo, supralapsarianismo, qual é a sua vida? Eu tenho um programa no meu canal do YouTube, chama Prosa Cristã, e vocês estão assistindo aí, né? Coloquei no grupo, vocês veem aí, viu, meninos, lá do Prosa Cristã. E de vez em quando vem uns caras doidos, os camaradas, irmão Celso, ele quer experimentar, parece que negócio de, não é do tempo do pastor Klaus, do Bang Bang italiana, sabe? Que chegava lá, os mais antigos vão lembrar, que chegava lá o pistoleiro mais novo, querendo ver se sacava mais rápido que o pistoleiro mais velho. E o pistoleiro mais velho já estava enfastiado de tanto dar tiro. E esse tipo de carnalidade que hoje está por todo o Brasil, em várias igrejas e púlpitos, gente que quer para colocar, tem um grupo que me colocaram, mas eu já saí, Refúgio Teológico Top, os bambambam, a última bolacha do pacote, irmão, a última garrafinha de Coca-Cola do deserto, irmãos, a última bolacha do pacote está quebrada, esfarelada. A última Coca-Cola do deserto vai dar diarreia. Você quer ver, esses dias o César Cavalcante, que é pós, e eu sou pré, nós somos amigos há muito tempo, e fazemos programação juntos na musical, perguntaram, o camarada entrou fazendo a pergunta, dizendo, meu pastor, isso, o que você acha? Na hora, o coração fechou, e Deus deu discernimento, que na verdade o camarada estudou meia dúzia de coisinha, e acha que tem mais sabedoria que o pastor dele, que está cuidando de almas há 30, 40 anos. Ele até pode ter mais conhecimento, mas será que é a mesma coisa? Não é. Então, quando nós aprendemos na subserviência, de ser uma bênção, de ser exemplo para as pessoas, isto é maravilhoso. Veja o que o texto diz aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Quando faltar uns 10 minutinhos, você me avisa. Eu já me perdi aqui, mano. Até que você ir correndo. 16, 24, na linguagem de hoje. E Jesus disse aos seus discípulos, ele disse a quem? Aos seus discípulos. Ele revelou segredos aos seus discípulos, não é isso que está escrito? 16, 24? Isso, 16, 24 de Mateus. 16, 24? Isso, vai lá, leia. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Isso. E aí ele diz aos seus discípulos, na versão da linguagem de hoje, né? Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto a morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Mas ele diz a quem? Aos seus discípulos. Jesus revela segredo aos seus discípulos. O lugar da revelação
você tem que estar num estado e num lugar. Qual estado? Estado de morte. Colossenses 3:3, vós que estáis mortos, e o lugar? Escondidos com Cristo em Deus. Porque aí, é como o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado, Coríntios 2:9, ele diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. As nossas titulações teológicas são só um detalhe. A titulação teológica é para que o povo do mundo saiba que nós não somos obtusos, imbecilizados, mas temos prescrição acadêmica. Mas no reino, irmão, tem que ter um estado de morte e um lugar no centro de Deus. Aí a revelação, porque ele diz as parábolas. Vamos estudar as parábolas este ano? As parábolas, vamos estudar. Parábola, do grego, preposição, pará, ao lado, balo, o balém, que é o infinitivo, balo, a primeira pessoa do presente indicativo do grego, eu jogo. Então eu faço uma comparação. E as parábolas, ele dizia a todos, crentes e descrentes. A explicação ele dava aos discípulos. A explicação é para quem está no aconchego. A explicação está para quem descansa nele. A explicação está para quem não quer provar nada, quer só aprender, quer ouvir, quer ser orientado. Amém ou não? Amém? Teologia e espiritualidade, nessas questões não podem ser desassociadas. Uma vida que tem teologia sem espiritualidade é como uma árvore sem frutos. Quem tem espiritualidade sem doutrina é como árvore sem raiz, ela não se sustenta. Então deve haver um equilíbrio, um texto. Interligação, isso, um texto. Vai, pessoal, um texto, please. Um texto bíblico que mostra isso. Vamos lá, pessoal. 2 de Pedro 3,18. Antes crescei, imperativo, na graça, e aí usa uma conjunção aditiva, caí, eu também, e no conhecimento. Se você cresce só na graça, tem deficiência numa perna, só no conhecimento, deficiência na outra. Então deve haver teologia, tem que ser eivada de espiritualidade. Por isso que nossas aulas aqui começam com oração. Amém ou não? Quer estudar com a gente? Vem para cá, para quem você que está assistindo aí. Vem cá. Agora, se não gosta de oração, não é? O que é ser discípulo? É isso que Paulo está dizendo aos Filipenses. Discípulo vem do grego matetés. Repita, matetés. Matetés. Isso. Matetés, tois matetais mu, aos meus alunos, é grego koineo, grego helenístico, grego bíblico, né? O que é um matetés? É aquela pessoa que ouve o chamado do mestre e se junta a ele, é um aprendiz. No Novo Testamento a palavra indica total devoção de alguém, não é só o camarada que chega ali, senta na cadeira, vai professor, estou com pressa, não, ele tem uma vida devocional, ele se prepara para aquilo, ok? Tá? Então, o matetés, ele tem total devoção a alguém, a palavra usada possui conotação muito forte. O discípulo convivia com o mestre, recebendo conhecimento, especialmente no discipulado de Jesus, estaria disposto a servir. Uma outra palavra neotestamentária, que é interessante aqui, é a palavra mimeomai, a palavra grega mimeomai. Quer repetir? 1, 2, 3? De novo? Você aluno que está aí assistindo agora online, não é? Eu quero saber depois como é que ele vai fazer pergunta online, mas tudo bem, a gente vai vocês vão me explicar, porque eu ainda sou do tempo de escrever em lousa, viu, gente? Eu escrevo tudo à mão, viu, irmãos? Os esboços assim, tudo, né? Depois, quem quiser o esboço, me pede que eu te dou, tá? Então, o mimeomai é o ato de imitar, mimeomai.
1 aos Coríntios 11, 1. O que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1? Há uma igreja, provavelmente, segundo vocês vão estudar a teologia do Novo Testamento, que na verdade Coríntios, a primeira Coríntios é a segunda, a primeira se perdeu porque não tinha inspiração. Quando você estudar introdução bíblica, vai estudar o que é inspiração, o que é teopneustos, etc, etc. Mas a igreja era uma igreja cheia do poder, sim ou não? Coríntios, era ou não? Tinha poder, irmão. Os caras arrebentavam. Mas tinha muita carnalidade também? Meu Deus! Irmãos, os caras viviam no churrasco. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. E os mais espirituais, quase os gnósticos, os bambambãs, eu sou de Cristo. E Paulo vem tratando a carnalidade dos crentes de Corinto. Tem até num dos meus livros que esgotou, graças a Deus, eu trato sobre essa questão da igreja de Corinto, o que é ser um corintizomai, era uma ofensa grande, não é? E aí você observa que Paulo, ele chega num determinado momento, antes de ministrar a ceia, que inclusive, irmãos, a questão da ceia era diferente do que fazemos hoje. Às vezes nós colocamos algo anacronismo. Quando Paulo fala sobre a ceia, ele está falando sobre um problema social sério da igreja, sobre um problema espiritual sério da igreja, porque a igreja tinha problema, os crentes tinham problemas entre eles, facções, aquelas coisas de gente, de ser humano, né? E aí Paulo diz o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que te chama a atenção nisso? Quem é aluno aqui do seminário? Já está matriculado, vai estudar comigo? Levanta a mão. Vai estudar com a gente. Aí. O que te chama a atenção? Sede meus imitadores. O que chama a atenção? Como eu sou de Cristo. O que te chama a atenção? Pode falar aqui, pode errar à vontade, irmão. Só não pode errar lá fora. O que te chama a atenção? Vamos. Isso. E qual a palavra nisso que te chama a atenção? Que parte do versículo chama a atenção? Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele fala? O que te chama a atenção? O pronome possessivo. Esse negócio de não olha para mim não, olha para Jesus, é coisa de gente que não tem comprometimento, irmão. Jesus, quando ele institui a igreja, ele usa o pronome possessivo. Ele diz assim, oikodomê sumu, edificarei a minha igreja. É posse dele. Então Jesus diz, sede imitadores de mim, porque por mim eu respondo. Entendeu? Existem muitos textos, imitai a fé dos irmãos, não é? Mas daqueles que vocês... O grande problema hoje é que os caras vão para o YouTube para imitar a fé do coach fulano e ciclano, que nem ceia toma, que não tem liderança, que muitas vezes vem de rodear a terra. Mas não tem não? No YouTube não está cheio de gente que vem de rodear a terra? Tu congrega onde? Tu tomou ceia quando? Falou de Jesus para quem? Não, eu sou um influenciador. Então a teologia leva essa espiritualidade de você ser matetés, de você imitar, e levar você a entender que o discípulo não tem vida própria. Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na fé do Filho de Deus. Se terminar o curso, e você me disser, pastor, estou servindo, limpando o banheiro da minha igreja, estou feliz, eu vou me dar por feliz de ter ensinado a você. Eu preguei em igrejas que juízes limparam os banheiros, mas nós estamos vivendo uma crise de integridade, irmão Celso, que eu penso, não, para eu ser pregador, eu tenho que ir para o sul do Brasil, se liga, eu tenho que caçar avivamento, se liga, quem é de Deus não caça avivamento, provoca um. Lá no Salmo está escrito assim, onde você coloca a planta do teu pé, Deus te dá por possessão. E espiritualidade, porque Jesus disse, não vou te deixar, nem vou te desamparar. Ele diz, também lá em Hebreus, não te deixarei, nem te desampararei. Ele diz em Mateus, vou estar contigo todos os dias, invariavelmente, todos os dias, até quando você não sente, todos os dias da sua vida. A palavra tem que fazer parte de você. Tiago 1:22 diz,
sede, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes. Uma das coisas interessantes, pastor, quem é que vai dar aula de história? Não, século XVI, muito se fala sobre, quando você fala em século XVI, você lembra de quem? Lutero. Aí eu vejo lá no Facebook, Lutero, chique, Lutero foi chique, irmãos. Mas eu vejo no Facebook da vida aí, Lutero disse, se cair fogo do céu e não for da escritura, eu não aceito. Nossa, vou aplaudir, glória a Deus. Só que Lutero ensinou consubstanciação, Lutero ensina o batismo de infante, Lutero concordou com a morte dos camponeses. Havia uma necessidade de libertação da igreja romana, tem que entender. Agora, reforma para mim mesmo, no meu entendimento, e eu falo que Lutero, grande reformista, não tiro a méritos de Lutero, mas no meu entendimento foi menonita, anabatista. Os caras falaram, já que é para voltar para a Bíblia, vamos voltar radical. Ninguém batiza mais criança, só batiza quem se arrepender. Eles foram mortos, e naquela época dizer isso era heterodoxo. Irmão, nós estamos caminhando para uma época no mundo que pregar a verdade vai ser heterodoxia, porque a Bíblia tem que se atualizar. O pastor vai falar sobre isso terça-feira no meu programa na Plena FM. Terça-feira às 14 horas, 88.7, Guedes? É 88.7. 88.7 começa o programa de debate da Plena FM. E o tema, vou abrir com o pastor Carlos Piragini, porque nós temos que nos atualizar. Óbvio que anacronismos existem, óbvio que questões culturais existem, toda a Bíblia é a palavra, nem toda ela é doutrina, nem toda doutrina é para a igreja, mas nós temos que entender circunstâncias. No século XVI, ser pietista era ser... O pietismo começa com Jacob Spener no século XVII, quando ele assume a cátedra de Frankfurt, e ele vê o luteranismo envolvido só em filosofia estéril, e começa, vamos voltar para a Bíblia, o que acontece? Deus o usa, ele influencia os morávios, o conde de Zinzendorf, os morávios, 100 anos de oração, que influencia John Wesley, que influencia Carlos Wesley, que influencia George Whitefield, que começa o avivamento europeu, que livrou a Inglaterra da mazela que aconteceu na França. Espiritualidade faz bem, amém ou não? Espiritualidade. Quem já leu Pecadores na Mão de um Deus Irado? Meus alunos leram Pecadores na Mão de Deus Irado, não é? Jonathan Edwards, pregando numa época que os ministros enchiam a cara, chegava bêbado com cavalo dentro das igrejas, não tinha microfone, não tinha coral, não tinha igreja grande como aqui, 10, 15 irmãos só. Ele começa a pregar um sermão, depois de jejuar um tempão, à luz de vela, e o sermão foi tão profundo, tão pesado, não era o teor da retórica, mas a espiritualidade daquele homem. Diziam que os biógrafos que o rosto dele parecia o rosto de um anjo, e ele dizia que a boca do inferno está aberta, e vocês são como animais peçonhentos, sob o fogo, e Deus vai derramá-los. E o povo começou a gritar, e segurar nos bancos, nas colunas, correr para frente. Espiritualidade. O conhecimento é importante, mas o conhecimento e a espiritualidade é como arroz cru, não dá para mastigar. Amém? Importância. Falta 10? Oh my God. Então, peraí. Essa espiritualidade leva você à humildade. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Certo? Gálatas 6,14, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Fala, irmão, você teria coragem de ter um pastor desse na sua congregação? Imagina o cara chegar para você assim, vem congregar comigo. Aí você, vamos pegar como é que chama aquele Lattes? Como é que é? Aquele negócio lá que tem todas as formações, pastor Klaus. Hã? Não, Capivara é da cadeia, irmão. Poxa, vamos lá ver o
diploma desse homem, se ele estudou na universidade tal, não vou falar as brasileiras, porque lá é reconhecido pelo MEC, papapá. Conheço gente de faculdade conhecida pelo MEC, irmão, que não entende nada de Bíblia, nada, nem de espiritualidade, nada. E tem gente que entrou na faculdade assim, e quando saiu falou, Jesus, obrigado, você guardou a minha fé. Estou saindo crente, vacilei, mas estou saindo crente. Deus não tem, né? Deus não tem. E imagina que vem congregar comigo, aí você vai ver, ele conhecia muito, conhecia filosofia, falava vários idiomas, tinha tirado uns dias de cadeia, era todo marcado, cadeieiro, quase foi morto, não é? Não se sabe se ele era divorciado, se ele era viúvo. Você aceitaria ele como pastor seu? Não? Muito prazer, Paulo. E aí? Escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. Entendeu, irmãos? Não é o que você parece, é o que você é. Tem muita coisa que tem a embalagem bonitinha, mas você vai ver a prazo de validade já está vencido. Está vencido. Então, o que você é, a teologia vai te ajudar a manter no prazo de validade aquilo que Deus colocou dentro de você. Se não manter, alguma coisa está errada. Amém ou não? Amém? Glória a Deus. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O discípulo anda, vive e faz a vontade do mestre. O discípulo tem o caráter do mestre, é inteligente, não vai dar tempo de eu falar sobre isso, é separado, santo. Ele brilha com a sua vida, Mateus 5,13. Agora, a teologia de verdade faz você praticar a palavra, buscar a santificação. O mundo precisa de... Um dos textos, e eu estou encerrando agora, que me chamou a atenção, Hebreus 11, tem um texto que, irmãos, me abala. Sim, eu já vi textos de Paulo expulsando o demônio e as pessoas tentando imitar Paulo. Sim, eu já vi textos de Jesus, já li textos de Jesus ressuscitando mortos. Isso tudo mexe comigo. Mas o texto que está lá em Hebreus 11 me abala. Abala de verdade. Porque está escrito assim, homens dos quais o mundo não era digno deles. Meu Deus, é tudo que eu quero para a minha vida. Não ser digno de estar nesse mundo. Já ouvi testemunhos de gente tão usada por Deus que partiu muito novo e as pessoas não entendiam. Como é que pode um missionário desse partir tão novo assim? O mundo não era mais digno dele. O mundo não era mais digno dele. Já pensou? Gente como esse carequinha aqui, ó, careca, meio cego, perna torta, todo marcado, e que o Atos 17,6 fala sobre eles, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Que o teu estudo, o teu curso seja para a glória de Deus e para você fazer a diferença. Que você use esse curso para fazer a diferença. Amém, meus irmãos? Para fazer a diferença. O mundo precisa de pessoas com visão. Quando você... Olha, irmãos, eu já passei cada luta, algumas o pastor Klaus sabe, que não é nem brincadeira de se falar. E você pode ser cobrado pelas suas lutas, mas aí você não pode deixar de dizer, como Paulo disse em Atos 26:19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A teologia vai fazer, verdadeira, da Bíblia, espiritual, vai fazer você ser uma pessoa convicta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Convicta, e convicção nos sustenta, opinião nós sustentamos. Tem gente com muita opinião e pouca convicção. Deus não é Deus de falador. Deus é Deus de fazedor. A convicção gera alguma coisa. Meus irmãos, que o Senhor abençoe. Só para terminar, primeiro livro dos Reis 18:36.
Teologia com espiritualidade faz você ouvir a voz de Deus. Eu estou imaginando Elias, pastor Klaus, com os profetas de Baal e os profetas de Aserá, quando aquela contaminação de Jezabel influenciou o coração de Acabe e o povo desviou. Você tem pós-graduação, tem uns diplomas em inglês lá, não tem? Uns negócios chiques lá no seu gabinete. Tem ou não tem? Tem que ouvir. Tem. Eu sei que você é bom na teologia. Onde fica Tisbé, pastor? Tisbé. Aquele Tisbé lá de 1 Reis 17. Então, eu sei que estudou lá naquela universidade invocada lá. Onde é Tisbé? Onde é, irmãos? Ô, irmãos, eu tenho mestrado, 5 títulos do honoris causa, doutora em divindade. Pergunta para mim onde é Tisbé, pergunta. Não tenho a menor ideia. Mas o Espírito de Deus achou Elias lá. E mesmo no meio da pouca vergonha espiritual que estava naquela terra, Deus falava com Elias. Tanto que ele tira uma onda e ele faz uma coisa que levanta um altar que era de Saul, em cima de um monte. Quem é que manda, numa seca, fazer buraco em cima de monte? Tem que fazer buraco, é onde que acha que tem água. Fazer buraco, levanta um altar, porque um altar que não está levantado é só um monte de lixo. É um monte de escombros. Manda entregar água, aí coloca o sacrifício, Senhor. Ele diz aqui, segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. E sabe qual foi o resultado? A fé virou experiência. Hebreus 11:6, aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe, Ele é abençoador, galardoador, que busca. Desceu fogo e lambeu tudo. Bem-vindos ao seminário, Quírios, Deus abençoe. Quem quer o esboço? Quem quer? Toma, irmã, a senhora levantou ligeiro, é seu. O Senhor abençoe, viu? Deus use os nossos professores, Deus nos dê graça, orem por nós, né? Porque a correria é grande, mas nós vamos estar juntos aí estudando. Quer estudar, você que está assistindo? Vem para cá. Paz. Amém, glória a Deus. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Sei que o senhor está correndo, né? Vou ficar mais uns minutinhos. Então, tá bom.